Bem, gente, bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre os fatos sociais. O Durkheim estava muito preocupado em estabelecer a sociologia como uma disciplina científica, então ele achava que a sociologia deveria, portanto, ter seu objeto próprio. Da mesma forma que a biologia estuda a fisiologia e a morfologia das formas de vida, da mesma forma que a física estuda as leis universais que regem o comportamento da matéria, seja desde o átomo até os corpos celestes, a sociologia deveria também ter um objeto que lhe fosse próprio. Então vamos pensar aqui nos exemplos do que seriam os fatos sociais. Depois a gente vai falar de três características principais desses fatos sociais. Então tem fatos sociais que têm uma conotação moral muito grande. Por exemplo, em sociedades de tradição judaico-cristã, os 10 mandamentos desempenham um papel de regras morais. Essas regras morais elas já existem quando as pessoas nascem nas sociedades e já estão prontas, não são criadas pelo próprio indivíduo. Então, as regras morais expostas, por exemplo, nos 10 mandamentos, são um exemplo de fatos sociais. Existem outros fatos sociais que dizem respeito mais à nossa forma de conhecer o mundo, como, por exemplo, as formas de classificar as estações do ano. Então, a gente nasce num mundo em que já nos é apresentado uma divisão das estações do mundo entre primavera, verão, outono e inverno. Esse também é um exemplo de fato social, um fato social, digamos assim, mais cognitivo. Os fatos sociais, como os 10 mandamentos, seriam fatos sociais mais morais, digamos assim. Então, falei aqui de duas formas de pensar que constituem fatos sociais. Existem formas de agir também, que são fatos sociais também. Nosso comportamento à mesa, o uso dos talheres ao invés do hashi, por exemplo, como os orientais usam, ou a escolha que a gente faz de um tipo de roupa para ocasiões mais formais e outro tipo de roupa para ocasiões menos formais. Essas classificações, o que é formal, o que é informal, o que a gente deve vestir, o que a gente não pode vestir, como a gente pode ou não se portar na mesa, são fatos sociais também, que apresentam, gente, todos esses fatos sociais que eu mencionei apresentam três características. A primeira delas é que eles são externos. Então, como eu já falei, esses fatos morais, ou esses fatos mais cognitivos, ou as formas de vestir, de se portar à mesa, elas já são apresentadas para a gente quando a gente nasce. Então, a criança, ela não espontaneamente procura usar o garfo e faca, ela é socializada para usar o garfo e a faca. Então, a primeira característica dos fatos sociais é que eles são externos. Eles não surgem espontaneamente no indivíduo. Eles são transmitidos ao indivíduo através de um processo que a gente chama de socialização. E aí tem papel fundamental a família, a escola, a vizinhança, a igreja. São todas elas instituições dentro das quais a gente vai sendo socializado, ou seja, em que a gente vai internalizando as maneiras de pensar e de agir que são características de uma sociedade. Além de serem externos, os fatos sociais eles também são coercitivos, ou seja, se a gente não se adequa aos fatos sociais, a gente sofre algum tipo de sanção. Então, um exemplo elementar é, por exemplo, a língua portuguesa. Se você não usar a língua portuguesa, você simplesmente não consegue se comunicar com as pessoas. Tem sanções que são mais morais, digamos assim. Então, se você se vestir de uma maneira muito descontraída no ambiente formal, as pessoas vão te sancionar moralmente, vão ficar comentando e falando o quanto você não está vestido de maneira adequada. E tem outras sanções que são legais. Então, por exemplo, se você roubar alguma coisa, você vai ser punido pelo Código Penal. São todos os tipos de sanções que mostram para a gente que os fatos sociais eles são coercitivos. Por mais que às vezes a gente não sinta essa coerção, gente. Porque uma das características do processo de socialização é que isso tudo que é apresentado para a gente pela sociedade parece para a gente como natural. Então, alguns padrões de comportamento a gente internaliza de maneira tão adequada, digamos assim, que a gente nem sente mais como uma pressão. Agora, só você experimentar não se comportar de acordo com o esperado que você vai ver que você vai sofrer algum tipo de sanção. Então você pode dizer, mas para mim não é uma sanção, não é uma obrigação falar português, para mim surge muito espontaneamente.
Mas experimente não falar português que você vai perceber que você vai sofrer algum tipo de sanção. Então, os fatos sociais eles são externos, eles vêm de fora, eles não surgem espontaneamente no indivíduo, eles são coercitivos, ou seja, a sociedade ela exerce algum tipo de sanção sobre o indivíduo que não se adequa a esses fatos sociais. E a terceira característica, gente, é que os fatos sociais eles são gerais. Isso significa que eles se impõem a todos, independente do juízo individual que a gente faça deles. Agora veja só, dizer que um fato social é geral não significa dizer simplesmente que ele está presente em todas as pessoas. Vejam só, todo mundo precisa dormir, não é? Mas até aí, dormir é apenas um fato biológico que está presente em todos os indivíduos. O fato da necessidade de dormir se impor a todos os indivíduos não faz do dormir ou do sono um fato social. Até aí a gente tem apenas um fato biológico. Dormir é um fato social na medida que a gente tem uma série de ideias sobre como a gente deve dormir, quando a gente deve dormir e assim por diante. Então, por exemplo, na nossa sociedade, a gente diz que a pessoa não pode dormir no ponto. Ou tem outra expressão como, por exemplo, camarão que dorme, a onda leva. Né? Isso tudo são juízos de valor, são julgamentos morais sobre o ato de dormir. Então a gente se acostumou a imaginar na nossa sociedade que a gente não pode dormir demais porque isso dá a impressão que a gente não é produtivo. Provavelmente numa sociedade aristocrática, como aquelas sociedades do antigo regime, dormir podia ser um valor positivo, porque mostrava que você não precisava trabalhar. Então dormir, acordar a meio-dia ou dormir a qualquer hora, seria um sinal da posição que você ocupa na sociedade, não teria necessariamente uma carga de valor negativa. Então dormir é um fato social na medida que a gente atribui a esse fato biológico uma série de valores e significados sociais. E esses valores e significados sociais, eles se impõem a todos, independente do juízo que você vai fazer deles, se você vai se adequar ou não. Mas aí, como a gente viu, se você não se adequa, se você não interioriza, você sofre uma sanção também. Então, os fatos sociais são externos, eles vêm de fora, são coercitivos, porque exercem uma sanção sobre quem não adere a eles. Eles são gerais porque eles se impõem a todos como uma ideia, como um valor geral, independente da ideia particular que a gente faz deles. Ok? Nas próximas aulas a gente fala um pouco mais de Durkheim.